Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é Fazendo o Impensável. Você já imaginou alguém pagando uma conta que não é dele? Você já imaginou alguém morrendo no lugar pela culpa de outra pessoa? Isto é o impensável. E como verso principal do nosso estudo, nós temos Isaías 53:5, que nos traz a seguinte mensagem: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagine uma pessoa inocente que se deixa ser esbofeteado e revistado sem reclamar ou se defender. E o que fazer quando se percebe que a culpa do que está acontecendo com ele é você? Jesus sofreu e morreu para que pudéssemos ter vida. O justo se entregou pelos pecadores. Tudo isso foi previsto com incrível previsão por Isaías, o profeta evangélico. Em Isaías 50, nós extraímos as seguintes mensagens: o trato degradante, da exaltação à cruz e da cruz à exaltação. O servo sofredor. Jesus Cristo se apresenta como o sofrimento do inocente. Ele sofreu por mim e por você. Ele se fez pecado, morreu e ressuscitou por mim e por você. É exatamente por isso que o livro de Isaías mostra a difícil verdade. No capítulo 50, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, verso 6, se referindo a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Observando a humanidade ao nosso redor, o mais comum ou mais normal é que os insultos ou provocações inferidas contra uma pessoa fazem com que ela se sinta humilhada e seja preenchida de raiva contra aqueles que a ofendem injustamente. Mas o que aconteceu com o Cordeiro de Deus foi exatamente o contrário. Ele jamais abriu a sua boca para reclamar do sacrifício da salvação. Por exemplo, o tratamento degradante sofrido pelos embaixadores de Davi desencadeou uma guerra contra Israel e Amon. É impressionante como em toda a história bíblica, quando alguém é provocado, a tendência é revidar. No entanto, a pessoa mais poderosa desta terra suportou zombaria e desprezo sem se defender ou com raiva. Mateus 26, 67 e 68, pendurado em uma cruz, Jesus não quis descer dela para silenciar zombarias e insultos. Mas por que ele agiu assim? Ele preferiu escrever o poema do servo sofredor, e neste poema está incluído o servo que é exaltado em Isaías 52:13, Isaías 52:14 e 15, anunciada a sua humilhação. Em Isaías 53, verso 1, tem uma pergunta: Jesus Cristo fez esse grande sacrifício, mas quem crerá neste sacrifício de Cristo? Isaías 53, 10 a 13 mostra o servo que é exaltado. Isaías 53, 7 a 9, apesar de sua inocência, ele é condenado e morre. E em Isaías 53, 2 a 3, ele é desprezado. Filipenses 2, 5 a 11 traz essa mensagem. O servo que se doou, o servo que escreveu o poema da salvação, foi desprezado dos homens. E a grande pergunta de Isaías é: quem creu neste sacrifício salvífico? Isaías 53:1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 52:12 nos apresenta ao servo colocado muito alto. De repente, algo acontece. O servo está desfigurado. Isso faz com que os reis vejam o que nunca lhes foi dito e entendam o que nunca ouviram. Porque assim como Jó, este servo, Jesus, sofre sem qualquer culpa. E o que provocou o sofrimento
desses inocentes e de muitos outros? A resposta está no ar. Então vem a pergunta crucial: quem está disposto a acreditar no que é anunciado? Quem crê que experimentará o poder salvador de Deus? O mesmo braço que libertou Israel do Egito libertará da morte aquele que acreditar. Isaías 53:5 nos mostra que nós somos os inalcançáveis. A Bíblia diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus nos deu uma criança humilde numa manjedoura, um príncipe da paz. No entanto, houve guerra contra ele. Por nenhuma razão, eles o levaram a julgamento e o condenaram como malfeitor. Quem era seu inimigo? Quem fez isso? A resposta é dolorosamente clara. A morte de Jesus tem a ver com todos nós. Todos nós fomos culpados. Por causa do amor de Deus, seu Messias escolheria sofrer em nosso lugar. Ele escolheu sofrer para alcançar o inatingível. Nosso coração que estava afastado de Deus, e nós somos estes inatingíveis. Mas o sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele é uma oferta transformadora de reparação, de restauração da nossa condição de pecador. Isaías 53:10 diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A morte de Cristo não pode ser em vão, mas a nossa resposta valida o sacrifício de Cristo e nos tira das garras do pecado. Toda ofensa contra Deus ou contra os outros deve ser expiada. Não existe salvação sem derramamento de sangue. Se o delito exigisse, a pessoa aflita deveria ser restituída. De qualquer forma, um sacrifício tinha que ser oferecido. Um animal inocente teria que morrer no lugar do criminoso. Jesus, o Cordeiro de Deus, de acordo com João 1, verso 29, ofereceu-se para expiar nosso pecado. Ele morreu para que não pudéssemos sofrer a morte eterna. Em sua ressurreição, nossa ressurreição também está garantida. Nós somos a linhagem, fruto da aflição da sua alma. Acredite nessa mensagem e o sacrifício supremo de Jesus Cristo terá valido a pena. Ele ficará satisfeito quando nos ver entrar pelos portões da Nova Jerusalém.